Olá amigos, prazer estar com vocês novamente. Depois de um breve intervalo, estamos retomando as atividades, depois de um momento de muita reflexão, de muita avaliação, de muitos projetos em elaboração, de muita interação com o empresariado local. Estamos aqui novamente e damos esse reinício com um tema espetacularmente interessante. Todos nós levamos ele em consideração. Aliás, ele nos leva em consideração para a nossa sobrevivência e especialmente para a nossa viabilidade. Estou falando aqui da riqueza, um dos 3 componentes fundamentais da nossa viabilidade. Portanto, a riqueza, ao lado da liderança e ao lado do método, se constituem nas fontes, as fontes das quais saem um conjunto de fatores que, combinados, vão permitir o nosso nível de viabilidade, seja nessa semana, nesse dia, seja na nossa vida inteira. Portanto, vamos lá a uma nova classificação. Sobre o que está contido na riqueza. Normalmente ela se confunde com uma coisa chamada capitais. Ela não apenas se confunde, como ela os contém. Então eu vou citar aqui para vocês isso que faz parte da nossa linha de pesquisa e que provavelmente dará origem a um texto, um livro nosso sobre a sua classificação, mas principalmente sobre a sua utilidade e como a gente combina isso com os outros 2 fatores, que é a liderança e o método que nos permite viabilizar os nossos objetivos, ok? Então começamos pelo primeiro. O primeiro dos capitais é o mais popular de todos, né? Muito fácil de uma questão formulada assim, para uma plateia ou para um grupo de pessoas, ter um alto nível de acertos. O primeiro capital se chama capital financeiro, melhor representado por uma coisa, por um nome muito comum nas nossas vidas, que é o dinheiro. Uma parcela extraordinariamente expressiva da humanidade está em busca dele. Ele também serve como meio de troca, ele é um denominador comum, né, quando nós fizemos as nossas trocas e os nossos negócios. O segundo componente, né, se chama capital material. Praticamente tudo que nos cerca, sejam os prédios, sejam as ruas, sejam os automóveis que nós possuímos, as coisas, o planeta inteiro é um grande capital material, ok? Vamos sair agora desse mundo concreto e palpável para alguma coisa que faz parte da organização e do ser humano, a família, o capital familiar. Quão importante e decisivo ele é nas nossas vidas para nos influenciar, especialmente nas primeiras fases da nossa existência. É verdade ou não é verdade? Ok? Então tá. O quarto capital se chama capital social. Onde é que ele começa? Ele começa com os amigos da gente, ou talvez antes de começar com os amigos, com os nossos vizinhos. Então vamos lá, vizinhos, amigos, clientes, fornecedores, a equipe da gente, isso faz parte do capital social. Quantas empresas são negociadas hoje no planeta em que muitas vezes o fator decisivo para a sua organização era a sua equipe funcional. Um nível de capacitação e de produtividade apresentado por ela, ok? Vamos agora para o capital seguinte, que é o capital intelectual. Capital intelectual é aquilo que move as nossas tecnologias, seja de gestão, seja de máquinas, certo? Seja de processos e assim por diante, ok? Então, o capital intelectual é fundamental dentro dos nossos empreendimentos para usarem essa disponibilidade extraordinária de tecnologias e dos outros capitais que são apresentados. De nada adianta eu ter o capital material, o capital social, não é isso? Se eu não tiver o capital
intelectual na minha empresa. E basicamente se refere ao seguinte: a preparação das pessoas. Coisa que o Brasil, especialmente as suas empresas, tem investido muito pouco. Se compararmos com os principais países do planeta, vamos lá para o extremo principal, que é a Alemanha, que é o Japão. O Japão, por exemplo, mais de 100 horas por mês de treinamento exclusivo e dedicado. É a melhor mão de obra do planeta e investe toda essa carga horária. São 3 semanas por mês de treinamento. A questão que fica é a seguinte: quantas horas de treinamento você permitiu que a sua equipe realizasse no último exercício? Ou seja, em 2018, ok? Vamos em frente lá. E vamos agora para o 6º capital, é o capital gerencial. É esse que nós nos propomos a transferir para vocês. Capital gerencial. Esse capital gerencial é fundamental. Ele era muito pobre até há uns 100 anos atrás. Até 50 anos atrás também ele deixava muito a desejar. Mas hoje ele está disponibilizado de uma maneira tal que todos nós podemos acessá-lo. Inclusive você, nesse momento, está acessando a um produto desse capital. O capital gerado pela gestão. E finalmente, alguns vão estranhar esse 7º tipo de capital, mas ele tem feito a diferença na vida das pessoas, que é o capital espiritual. Opa, mas afinal de contas, que capital é esse? Aonde que ele se encontra? Ele se encontra em diversos manuscritos, escrito por líderes. Vou citar alguns deles aqui, que foram heróis para os seus povos. Alguns atravessaram o deserto ou se mantiveram durante 40 anos no deserto e aprenderam lições extraordinárias que fizeram com que aquele povo pequeno, que ainda aqui na face da terra é apenas 0,2% da sua população, se transformasse num ícone para as demais nações que compõem os quase 8 bilhões de habitantes, que é o povo judeu. O principal capital do povo judeu não é o capital financeiro, apesar deles também o dominarem. O principal capital é o seu capital espiritual e aquilo que eles deixaram de legado e que fez com que o povo cristão, por exemplo, tivesse uma Bíblia, que o povo muçulmano também tivesse o Alcorão e assim por diante. E um dos grandes líderes desse povo judeu se chama, como todos nós sabemos, e que fez até, é motivo da divisão dos tempos, é antes dele e depois dele, que é Jesus Cristo, pela sua experiência e os milhares de livros e textos de capital gerencial que foram gerados no planeta. Ok, meus amigos? Tem gente que dorme, come, trabalha, bebe, pensando no capital financeiro ou no capital material. Mas existe gente que se move por esse planeta baseado no seu capital familiar, no seu capital intelectual, no seu capital social, pelos seus amigos, mas pelos seus fornecedores, pelos seus clientes. Muitos se movem e têm um extraordinário sucesso porque estão sobre o capital gerencial, o conjunto de modelos e métodos que permite eles otimizar e fazerem o melhor projeto, o melhor dia da sua vida, melhor semana em produção e produtividade e o melhor negócio. Um abraço a todos. Até breve. É gestão pelo planejamento estratégico. Capital, capitais, a riqueza, que não é uma nem duas, são 7. Abraço a todos. Até breve.